dentro da disciplina de Análise e Produção Textual 3. Bom, a autora, Audicélia Machado Pereira, ela fez esse trabalho com o intuito de essa pesquisa para a monografia dela. E o olhar dela foi voltado para o município de Duque de Caxias. Ela utilizou como estratégia entrevistas que foram aplicadas aos alunos da rede de ensino municipal de Duque de Caxias, do 4º e 5º anos, e suas respectivas professoras. Ela também entrevistou o mestre Antônio Augusto Braz e a mestre Marlúcia Santos de Souza, que são pesquisadores da História Social da Baixada Fluminense. Ela visa, com esse trabalho, destacar o conhecimento real dos entrevistados acerca da temática e a noção de pertencimento local. A importância do estudo de história. A importância da aprendizagem de história nas séries iniciais, dimensionada entre local e global, reside na possibilidade do aluno se perceber e se posicionar como sujeito dentro dos processos sociais. Mas, na verdade, o que isso quer dizer? Vamos voltar um pouquinho e contar um pouco sobre a história. O ensino da história do Brasil foi efetivado como disciplina em 1837. E uma das maneiras de se estudar história naquela época era desmembrando a história. Como? Fragmentada. Como colônia, império e república. Nós vemos isso até nos dias atuais. Além de servir a determinados objetivos políticos, o método de ensino era através da memorização de datas e repetição oral de textos escritos, predominante nos currículos escolares até os anos 80. Mas, como eu disse, vemos isso até hoje em dia. Durante o processo de democratização, algumas mudanças foram observadas em relação a essa disciplina e foi elaborado várias propostas curriculares. Hoje, a maioria das propostas curriculares de história visa contribuir para a formação de um cidadão crítico com ênfase na compreensão do sujeito sentir-se histórico, pensante e capaz de analisar e de se posicionar diante das situações vividas em cada momento histórico da sociedade, contribuindo para a construção de uma sociedade democrática. A importância da história local. Ela surgiu na metade dos anos 80, trazendo uma nova perspectiva para o ensino de história. A aproximação das pessoas no processo histórico, valorizando a história das pessoas comuns, de cada pessoa, e tem como objetivo buscar subsídios que auxiliem na compreensão da história das sociedades e seus vínculos com o poder. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei nº 9394/96, no seu artigo 26, enfatiza que parte dos currículos do ensino fundamental e médio deve observar as características regionais e locais da sociedade e da cultura. Nessa nova perspectiva da história, ela dá um novo significado ao educando, através da sua problematização, a fim de que perceba o seu entorno como construído historicamente. A metodologia. A autora quis conhecer a relação dos educandos e dos professores com relação à história da cidade e também perceber se existia a noção de pertencimento ao local. Foi realizada entrevistas aos alunos do 4º e 5º anos e suas respectivas professoras. Ela entrevistou também o mestre Antônio Augusto Braz com o objetivo de apresentar os resultados da pesquisa e saber a sua opinião. E a mestra Marlúcia Santos de Souza com o objetivo de conhecer os motivos que a levaram a se dedicar a essa causa e os caminhos percorridos. Vou passar a palavra agora para a Lília. Agora a gente vai falar da análise dos resultados dessa pesquisa que a Márcia falou anteriormente, que foi feita com alunos e professores. 50 crianças foram entrevistadas. 46 delas não conheciam sobre a história da região de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, onde elas moram. Desses professores entrevistados, 6 moram no Rio de Janeiro. Entre elas, 3 possuem algum conhecimento. E as 4 professoras moradoras do município conheciam sobre a história em questão. No curso de extensão sobre a história da Baixada Fluminense, Duque de
dentro da sua rua, ver realmente como a história se teve. Duque de Caxias e o loteamento nos anos 50. O povoamento da área de hoje, constituído no município de Duque de Caxias, iniciou-se em 1566. E tem outra coincidência, hoje... Agora a gente vai falar de Duque de Caxias e o loteamento nos anos 50, como se deu o povoamento. A área de hoje, constituída no município de Duque de Caxias, iniciou-se em 1566. Aqui tem uma outra coincidência, porque hoje eu moro em São José e o nome da minha rua também é Duque de Caxias, do assunto que a gente vai falar. Entre 1799 e 1789 foram formadas as freguesias, as capitanias do Rio de Janeiro. E a organização política que iniciava com o povoado estava pronta a construir-se em município. Em 1866 foi inaugurado o trecho ferroviário, ligando a cidade do Rio de Janeiro à estação de Meriti, dando início ao povoado de Duque de Caxias. Anteriormente, Duque de Caxias era conhecida como Meriti, por isso a estação Meriti. Na década de 1880 foi inaugurado 2 ferrovias que contribuíram para o progresso dos subúrbios. Então foi feito 2 ferrovias para poder fazer a ligação. Nessa época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, para fazer a ligação de Duque de Caxias, que era um pouco mais afastado, mais próximo à capital, foi feita também uma ferrovia. A primeira linha foi inaugurada em 1866, entre São Francisco Xavier e Meriti, atual Duque de Caxias. A situação não mudou. Em 1910, o contingente populacional era de 800 pessoas, porque nessa região era considerada a região de alagados, de brejos, onde tinham muitas doenças, como malária, cólera e outras doenças que tinham na época por falta de saneamento básico, por falta de estrutura e tudo mais. Já no governo de Nilo Peçanha, Meriti começa a mudar. A Confederação Federal de Saneamento e Obstrução dos Rios, que desaguavam na Baía de Guanabara. Então, aí, nessa época, começou a drenar o solo e esses territórios que eram brejos, eles passaram a ficar habitáveis. E aí começaram a se formar as comunidades em torno. A partir de 1920, iniciou o boom do loteamento que dá origem aos bairros, como conhecida hoje a Vila Centenária, a Vila Itamaraty e o Parque Lafayette, entre outros. Em 1928, foi inaugurada Petrópolis. Tinha falado, né, a ferrovia e agora a rodovia. Após muitas obras de construções, limpezas, drenagem, retificação dos leitos, os campos das margens das estradas do Rio Petrópolis se tornaram enxutas, possibilitando em Nova Iguaçu uma explosão demográfica, procedida de um breve ciclo concentrado na Laranja. Então, nessa época aqui, a Duque de Caxias ela ficou mais isolada, ela não tinha um desenvolvimento econômico, porque concentrou mais nessa região da Nova Iguaçu, porque tinha o ciclo da laranja, onde foi muito divulgado, onde tinha muita exportação do comércio da laranja. E a Duque de Caxias nessa fase ficou mais parada. Em Duque de Caxias, essa fase não ocorreu, surgindo os loteamentos diretos do vazio econômico por conta da abundância das terras baratas situadas próximas à capital federal. Então, nessa época também, Duque de Caxias, como ela não tinha um desenvolvimento econômico próprio, os moradores daqui trabalhavam na capital, que era na época Rio de Janeiro. E aí eles iam trabalhar e voltavam para Duque de Caxias. E nessa época, as terras elas não foram compradas de maneira legal, era tudo ilegal. Quem tinha mais poder de fogo e de dinheiro concentrava o maior poder das terras e aí foi feito um loteamento desigual, vamos dizer assim. Nos anos 50, o saneamento de charcos, que são as terras dos atoleiros, né, facilitou o transporte, contribuindo para a imensa valorização das terras em depreciação. Então, nessa
da Baixada Fluminense destinava-se principalmente à organização dos vários trabalhadores da cidade, como eu havia falado anteriormente. Conclusão. A escola só é possível fazer através da relação com todos e todos com o meio ambiente. Pois é através dela que pessoas comuns, como nós, procuramos compreender as transformações que acontecem em suas vidas, sejam elas de ordem social, tecnológica ou intelectual. A história local resgata a autoestima do povo, da sua região, quando confrontado com seu passado histórico, proporcionando um sentido de pertencer ao local. Como eu me senti em Laguna, a Anitta Garibaldi, com a história que hoje ainda tem, que eles fazem em Laguna ainda como é que eles chamam? O teatro lá, que vem os atores famosos, interpretando o que ocorreu na história para que as pessoas hoje possam conhecer. E não só o povo de Laguna. Santa Catarina inteira e o Brasil inteiro fica sabendo, porque vem gente de tudo quanto é lugar para assistir. Então, nessa época que história faz isso com a gente, põe a gente dentro da vivência de tudo como aconteceu e de como vai acontecer. Com relação às entrevistas, foi possível analisar que ainda falta muito para a lei orgânica do município ser cumprida, pois já passaram 20 anos de sua publicação, lá da lei da LDB. Contestou-se que a história da Baixada de Duque de Caxias ainda é desconhecida pela maioria dos estudantes entrevistados. A maioria do pessoal que mora realmente por lá não conhece essa história, não sabe que a Baixada Fluminense e Rio de Janeiro tem relação com o descobrimento do Brasil, porque Rio de Janeiro foi uma das capitais. Então isso, eles não acabam se perdendo, porque isso não contém nos livros de história. Isso ficou deixado para trás. E alguns professores hoje estão resgatando isso, como essa professora que fez o mestrado, a Adélia, Aldicéia, isso, desculpa, que fez esse trabalho de conclusão de curso dela, falando sobre isso, fazendo essa entrevista, pode perceber que tem alguns professores buscando, resgatando a história para trazer para essas crianças. E aqui a gente tem as referências, que é onde a gente